Eu quero que ele comece a gravar mesmo, para eu poder sair avisou que e ir para outra agora tá sala, sendo... não tenho medo de atrapalhar. Agora avisou que está sendo gravado a partir de agora. Sim, agora está sendo gravado. Eu vou fechar aqui, vamos ver o que acontece. Continuou, deu certo. Bom. Boa noite, quem é que já está na sala? Tudo bem? Johnny está na sala? Eu tô, tudo bem? Oi, Com tudo você? bem? Contigo? Olá, boa noite, tudo? Então tá ótimo. Boa noite. Boa noite, noite, professor. Boa noite, Boa você noite. está bem? Então, Estudaram muito? eu estudei um pouco. Ah, é bom, a aula fica aí no grupo para vocês estudarem, né? Sim, eu achei uma coisa, não sei se tá errado ou não. Eu estava escrevendo as notas do PDF que vocês mandaram Sim. no substantivo que termina em AIO, nos exemplos, na verdade. Vocês Sim. deram o exemplo leão, o capitão. E eu acho que vocês iam escrever o valentão embaixo, mas escreve valente. Ah, tá errado então. Tá errado. É o valentão, a valentona, porque valente fica o valente, a valente. A valente, né? Eu vou explicar isso pro pessoal agora. Então, obrigada. Foi erro mesmo foi no escrever, passar pro PowerPoint, tá certo. Tá. Enquanto a gente já tem na sala 6, vamos esperar mais um pouquinho, ver se mais pessoas chegam. Certo. Quando quiser, eu compartilho a tela, avisa. Sim, vamos esperar um pouquinho mais. Eu acho que teve mais gente uns que 4 entrou e saiu, minutinhos. que deve ter... Eu acho que deve ter gente que teve algum problema técnico, assim, que entrou e saiu, deve voltar. Eles pedem muito no grupo para a gente solucionar ali o problema quando eles não conseguem, sabe? Mas é só entrar ali, a aula já está no grupo, a aula já está no grupo, agora eu consegui colocar os slides lá, e avisei que a partir do slide 24, né, que vocês foram... Isso, a partir do 24. Aí eles vão, quando eles não conseguem olhar por aqui, eles olham pelo grupo daí. Vamos esperar mais uns minutinhos, tipo uns 4, 5 minutinhos. Aí a gente já pode começar, tá bom? Tá bom. Tem mais alguma pergunta que ficou da aula passada? Para mim, não. Ah, então tá bom. Eu tenho, professor. Fala. Foi a questão de falar em e não. Tipo, eu estou em Porto Alegre, isso? Isso aí. Estou em Porto Alegre, ou estou na Porto Alegre, quando se refere à cidade de Porto Alegre. Aí pode usar. Estou na Porto Alegre, não está errado. Não é comum, mas não está errado. É porque você é a cidade, na cidade, entendeu? Então você pode usar que está certo. Tá, mas a minha pergunta era, qual é a regra? Como saber quando que eu vou usar uma coisa e outra? Então, a regra é em. Correto é usar em. Né? Mas não está errado se você usar na quando se referir a uma cidade. Você não pode dizer estou na Rio Grande do Sul. É o estado, é masculino. Aí, quando for feminino, a capital Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre, você pode usar o na. Sim, eu entendo. Só que se eu vou falar de outro lugar que não é uma cidade, como que eu vou saber qual vou feminino. usar? Feminino pode usar, masculino não. Só quando for feminino. Sim, mas quando for feminino, posso usar qual? Não ou em? Pode usar o na e pode usar o em. Estou em Porto Alegre, estou em Recife, estou em Florianópolis. Tá? Ou estou na Florianópolis, que se refere à cidade. Agora, se você... Na cidade de Porto Alegre. Agora, se você for usar, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul...
Só um pouquinho. Desculpa, quando meus cachorros latem. Aí, se você... se você usar, por exemplo, o estado, porque daí ele é masculino, aí não pode usar na, né? Eu estou na Rio Grande do Sul, errado. Estou no Rio Grande do Sul. Ou estou em Rio Grande do Sul. Vai depender sempre da palavra depois, se ela é masculina ou ela é feminina. Eu acho que a Jaque colocou essa explicação no grupo, mas eu vou pedir para ela reforçar daí a regrinha, tá? Acho que ela colocou depois da aula, mas é assim, você sempre tem que olhar se a palavra seguinte é masculina ou é feminina. Tá bom, obrigado. Nada. A gente tem hoje a Kathleen na sala, a Kathleen, que ela está com o nome da prof. Jaqueline, mas o nome dela é Kathleen. Ela vai se apresentar para vocês, tá? Ela é professora também, e ela vai trabalhar com a gente. Aí ela também tira dúvidas, porque ela é professora. Né, Kathleen? Quer se apresentar para eles? Claro. Boa noite, pessoal. Eu ainda não sou professora, mas entrei no projeto agora recentemente, para ajudar também nas aulas, né? Eu faço curso de letras na URGS, faço língua portuguesa, língua francesa, literatura portuguesa e literatura francesa também. E no Instituto Federal eu faço o curso de panificação e confeitaria, que eu acho muito legal também, e graças a ele eu acabei entrando, conhecendo esse projeto de português, né? Então, estou aí para ajudar vocês. Achei boa a pergunta sobre o sobre em ou na ou no, porque realmente acaba variando, assim, de região. Tem regiões, tem cidades aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que a gente costuma usar na, que a gente fala na Feliz, por exemplo, tem uma cidade que chama Feliz, é uma cidade bem interessante o nome, e a gente costuma falar na. Tem algumas variações, assim, que a gente chama de variação linguística, que de região para região muda, mas a regra geral, eu acho que o que causa menos problema seria falar em mesmo, né, para cidades, assim, em geral. Mas sempre perceber o que acompanha, né? Se tu tá falando de uma cidade, se tu tá falando de um estado, às vezes tu vai acabar usando também alguma palavra negativa, tu vai acabar usando no Rio Grande do Sul, por exemplo, como a Maria falou, né? Mas isso a gente vai aos poucos conhecendo a língua e percebendo também e subentendendo qual vai ser a nossa escolha, né, no dia a dia. Isso que a gente quer ajudar vocês a saberem fazer essas escolhas também melhor de como usar o no, o na, usar o em, que foi uma pergunta bem interessante, né? A gente aos poucos vai percebendo como usar melhor cada um. E acho que é obrigada, isso. Se precisarem de mim, eu tô lá no grupo também, podem me perguntar coisas e se quiserem também me dar dicas de francês, que eu sei que alguns às vezes falam, né, francês. Alguns falam francês e uma outra língua parecida com o francês, assim, um dialeto, eu acho. O crioulo é parecido bastante. O crioulo é bastante parecido com o francês. Eu não entendo. Não entendo. Mas essas questões de língua, assim, realmente a gente tem que se acostumando e percebendo a palavra seguinte, né, que a gente pode usar. É que a gente está trabalhando a questão dos substantivos, né? Substantivo, as variações do substantivo, né? Fala. Eu fiquei pensando agora na palavra São Paulo, por exemplo, que é a cidade, né, uma das capitais mais importantes. São Paulo, se a gente estiver falando da cidade, a gente vai dizer em São Paulo, provavelmente, ou na cidade de São Paulo. Mas a gente estiver falando do estado, a gente vai dizer o estado de São Paulo, né? Mas então, por isso eu acho que o em é um bom caminho do meio, para não se perder, para não errar. Quando a gente está aprendendo uma língua nova, a gente tem que normatizar, né? A gente não pode usar as variações que eles usam no Brasil todo, porque no Brasil todo nós temos muitas variações, né? As expressões que se usam no Nordeste não se usam aqui, o jeito que o pessoal no Paraná fala não é o mesmo que o carioca fala, né? Ou muitas expressões que se usam, por exemplo, na Amazônia, não se usa aqui no Sul. Então, é melhor a gente normatizar, quem está aprendendo, eu vou usar essa questão. Se eu tiver alguma dúvida,
eu volto para o que é mais comum, né? Porque é mais genérico no caso, né? Para não errar. Mas não precisa ter medo da língua portuguesa, né? Muita gente tem medo da língua portuguesa, a gente tem medo da língua portuguesa, né? Eu não sou professora de português, eu sou professora de ciências, e também conheci o projeto, o ano passado eu trabalhei também com estrangeiros, mas a gente, e gostei de trabalhar com isso, né? Também estudo a aula para poder dar aula, né? Até porque, como eu sou brasileira, para mim, eu aprendi isso na escola desde pequeno, né? Mas a gente não precisa ter medo da língua portuguesa. A gente, essas normas que a gente está passando é em função de vocês terem um diploma, de um certificado, é em função de vocês fazerem uma prova, né? É em função de vocês terem que escrever um pequeno texto, ou para facilitar a comunicação de vocês. Não é assim, tem que ser. Porque a gente comete muitos erros, né? Às vezes eu tenho que ir lá no Google, como é que é tal palavra? Já não lembro mais, sabe? Uma coisa que a gente não usa muito, uma palavra que tu não usa muito, se tu tem que ir lá no Google, às vezes, qual é a grafia correta, né? E também porque, acho que foi em 2012, né, que houve uma reforma, né, a reforma ortográfica, foi em 2012, se não me engano. Então, mudaram muitas regras, assim, de palavras compostas, né, de algumas coisas mudaram na língua portuguesa que a gente está se habituando a elas, né? Acho que foi em 2012. Antes agora a gente já pode chamar antes de 2012 uma língua arcaica, quase, né? Mas a gente não pode ter medo, a gente tem que procurar ser fluente com aquilo que a gente entende. A comunicação, ela não é só por palavras, né? Às vezes é por gestos, às vezes é por olho, às vezes é um símbolo, às vezes tu vai te virando, vai fazendo, né? Nós temos 11, acho que vamos começar a aula. Tá, eu vou começar a compartilhar a tela. A Kathleen está presente, viu? Pode falar. E queria colocar também que o objetivo principal, acho que é a comunicação e não também atingir uma perfeição e escrever perfeitamente a língua escrita e a língua falada são diferentes, né? E eu acho que o nosso objetivo aqui também é poder ajudar vocês a se familiarizarem com a língua escrita também, por ser diferente, a gente entende que é diferente, né, do que se fala no dia a dia. Mas também poder ajudar na fala, né, e na compreensão. Eles colocaram na outra aula. Oi, boa noite. Boa noite. Eles colocaram muito na outra. Tudo bem. Eles colocaram muito na outra aula também a questão da. Atrasar um pouquinho. Não tem problema. Colocaram também a questão da gente falar escola, né? Escada. Então, tem as normatizações da língua e tem o jeito que o pessoal acostumou a falar, que a nossa língua dobra para falar, porque tudo é uma questão de fonética, né? Assim como, tipo, alguns estrangeiros não conseguem dizer, por exemplo, trabalho, né? O LH, a gente acostumou a dizer escola, escada, entende? Mas não é a palavra, não é a forma que está ali correta para escrever, mas a gente acostumou leite, por exemplo, né? Mais o pessoal do interior que fala leite quente, a gente aqui fala leite quente, mas a gente procura escrever correto. Mas não é um medo que vocês têm que ter da língua portuguesa, vocês têm que perder o medo da língua portuguesa. Ela facilita a vida de vocês, não é para complicar. Vamos ver o primeiro lá, slidezinho de hoje, que surgiu alguma coisa na aula passada, quando um colega perguntou se era correto usar negão, se era criatura, né? E a lemoa também. Para que eu vou tirar meu gato daqui de cima da mesa, porque senão não vai dar. Tá, gatinho? Tá, então, o que eu falei para vocês, não é a forma correta de escrever também, mas tem gente que usa a palavra negão, a palavra criatura, a palavra japa, a palavra alemoa, não usa correto como não é uma expressão correta, entende? Mas é uma expressão que o pessoal usa, e às vezes não é sempre num tom de racismo, às vezes é um tom para chamar a atenção, um tom carinhoso, então a gente tem que perceber a atitude da pessoa que está falando, para saber se defender, às vezes não precisa nem se defender, né? Não, negão, tá? Às vezes é só para chamar a gente, e às vezes é um tom de racismo, não é uma forma correta de você chamar. Cada substantivo pátrio, cada lugar
tem a sua referência no substantivo. Vamos ver se ela consegue. Se ela não conseguir, vocês têm pelo... para baixo, daí... Não tô conseguindo... Para baixo desse aí. compartilhar. Deixa eu ver para baixo desse aí, ó, dá uma olhada. Então, na página 24. Você tá conseguindo ver minha tela? Eu tô conseguindo ver até... foi a aula de ontem. Aí, na seguinte... Essa é da aula de ontem, tá na duas para baixo. Vocês têm no celular, tá, gente? Se vocês quiserem baixar para acompanhar. Vamos ver se ela vai conseguir. Tá aqui na página 24, para quem quiser. Essa aqui? Tá conseguindo ver? Tem um mapa. Lá no mapa. De hoje começa no mapa. Não consegue deixar ela maior? Pois é, eu não consigo enxergar a minha tela. Aí, ó, um pouquinho mais. Eu não sei se a Marina também conseguia enxergar. Assim como é novo para vocês, é novo pra gente também, tá, gente? Complicado. Consegue agora? Tá dando para ver ali o mapa do Brasil. Dá um pouquinho mais de zoom para ver. Ó, ali tá um mapa do Brasil, né? Então, esse é o país em que vocês estão vivendo. É o país que nós vivemos e o país que vocês estão vivendo agora. Então, ele tem os seus estados, né? Tá tudo coloridinho no mapa ali. Vocês estão lá na pontinha embaixo, a gente está bem nessa pontinha embaixo, que é o Rio Grande do Sul, né? Essa pontinha azul ali embaixo. Depois tem Santa Catarina, Paraná. Todo mundo conseguindo se localizar? Vocês podem dizer sim ou não também, de repente, tá? O bom é que não ter os telefones desligados é bom, porque daí a gente consegue falar sem intervenção. Mas por que eu coloquei o mapa do Brasil ali? Tá? Eu coloquei o mapa do Brasil porque hoje a gente vai estudar substantivos pátrios, tá? Então, o que são substantivos pátrios? Pode passar outra. Daí eu vou ter que abrir a minha aqui também. Ali, ó. Substantivos pátrios. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar, tá? Ou gentílicos, tá? São palavras que nomeiam as pessoas conforme o lugar onde elas vivem, ou elas nasceram, né? E elas devem ser escritas com letra minúscula. Então, o lugar, o país, é com letra maiúscula. E o adjetivo, que é o nome da onde ela veio, com letra minúscula, tá? Claro que isso a gente fala no meio da frase, né? Sempre para começar uma frase, você começa com letra maiúscula, tá? Então, eu comecei ali pelo estado do Acre, né? Que está em ordem alfabética, tá? Então, quem nasce no Acre é acriano, né? Estão acompanhando? Dos estados dá para ler, até para ler todos. O que vai ficar difícil é, por exemplo, ler um dos países, porque são muitos, né? Vou abrir o meu também, porque a tela está bem miudinha. Vamos ver aqui. Se consigo abrir o meu para a tela ficar maiorzinha. Eu já uso óculos, então, né? Mas pelo meu eu vou... Oi, professora. Desculpa, uma pergunta, por favor. Fala. A palavra que você falou agora, miúda e graúda, isso é gíria ou isso é uma palavra oficial do português? Eu não falei miúda ou graúda, eu falei letra maiúscula, que são as letras grandes, e as letras minúsculas, que são as letras menores, tá? Sempre se começa uma frase com a letra maiúscula, que é a letra graúda, que tu tá querendo dizer, tá? E as letras minúsculas, então, só se refere ao que você quis dizer com letra miúda, graúda e miúda, né? Tá? Não, professora, eu não estou perguntando com qual letra se começa a oração. Estou perguntando se a palavra graúda e miúda, se é uma gíria ou é uma palavra normal, tipo oficial.
É uma palavra oficial, tá? Mas graúdo e graúda geralmente não se usa para letras, se usa para fruta, se usa para atividade comercial ou para alguma atividade de campo. A normativa, o jeito correto de falar é letra maiúscula e letra minúscula, tá? Obrigado. Não é nada, por nada. Ficou bem claro? A palavra graúda e a miúda, ela se refere a tamanho. Então, a gente usa muito mais, assim, quando a gente vai no supermercado ou alguma coisa, do que quando está se referindo a alguma letra, tá? A letra sempre é maiúscula ou minúscula. Tá, o que eu ia te falar aqui? Os adjetivos pátrios, então. Eu comecei pelo estado do Acre, né? Quem mora no Acre, vocês estão acompanhando ali acriano. Uma pessoa, você é de onde? Eu sou acriano, então tu já sabe que ele nasceu no Acre, né? Mas você não também, isso vai ficar na aula, vocês vão estudando aos poucos, porque isso gera alguma dúvida também. Alagoas, quem nasce em Alagoa é alagoano ou alagoense. Isso eu estou colocando numa forma geral, numa forma genérica, não estou colocando nem masculino nem feminino, tá? No Amazonas, amazonense, que depois tem aquelas regras, né, para passar para o masculino para o feminino, né, tipo acriano, acriana, né. Na Bahia, baiano ou baiense, tá? Usa-se mais baiano do que baiense. Baiense é quase uma coisa que a gente não escuta. No Ceará, por exemplo, cearense, né? Inclusive, a gente ouve muito essas pessoas que vendem na rua, alguns ambulantes que vendem redes, que vendem castanhas, né? Eles trazem alguns produtos que são fabricados no Nordeste ou na Bahia, ou para cima ali no Nordeste brasileiro, que é da Bahia para cima, Bahia, Alagoas, Sergipe, e a gente chama os cearenses, né? A gente generaliza, mas eles provavelmente nasceu no estado do Ceará, tá? Tem o Distrito Federal, o nome do Distrito Federal, que é brasiliense. Por que é brasiliense? Porque o nome do Distrito Federal é Brasília. A Brasília é a capital do Brasil. Mas ela fica num distrito, ela fica dentro do estado e ela chama-se Brasília, tá? Então, quem nasce em Brasília é brasiliense. Só um minutinho. Oi, pessoal, só para relembrar que vocês têm esse material, esses slides no grupo, então se não estiverem conseguindo ver a tela aqui muito bem, porque eu não estou conseguindo compartilhar muito grande, vocês podem abrir nos seus celulares também e acompanhar. Desculpa, hoje meus cachorros estão agitados. Mas já vou resolver. Eles calam, daqui a pouco eles se calam. Bom, eu tô acompanhando pelo meu celular, foi a melhor forma aqui, eu acho que todo mundo vai conseguir melhor pelo celular, porque eu tô achando a tela pequenininha, mas isso acontece, a gente vai, até o final do curso a gente vai estar expert, a gente vai estar em PhD nisso, né? Bom, no Espírito Santo, né, Espírito Santandense, ou capixaba. Quando vocês escutarem assim, eu sou capixaba, né? Até a gente não é costume da gente usar essa expressão assim, mas é uma pessoa que nasceu no Espírito Santo, que é um estado pequenininho para cima do Rio de Janeiro. Goiás é goiano, né? Goiás já é um estado mais comum assim para os alunos que eu tinha ano passado. Muita gente conhecia Mato Grosso e Goiás. Alguns entraram por Mato Grosso, aí foram para Goiás, depois foram para São Paulo. Maranhão é maranhense, tá? Ou Maranhão. Eu sou maranhense ou sou do Maranhão. Mato Grosso é mato-grossense. Mato Grosso do Sul é Mato Grosso do Sul ou mato-grossense, tá? Minas Gerais é mineiro ou geralista. Geralista por causa dos Gerais, né? Geralista, é o mineiro. Vocês já ouviram como é interessante ouvir um mineiro falar? Eu vou seguido a Minas Gerais, que o meu filho mora lá. Meu filho mais velho mora lá. E cada vez que eu venho de lá, eu venho com algumas expressões novas, assim. Acho tão interessante essa flexibilidade do português nos nossos estados, sabe? Eles falam muito assim, falam de um jeito que é difícil entender.
porque eles falam correndo, assim, muito rapidinho, sabe? Muito rapidinho. Mas é um povo muito tranquilo, um povo muito querido. Depois nós temos Pará, porque a gente tem Pará e Paraná logo embaixo. Pará é paraense. E mais embaixo vocês vão ver Paraná, que é paranaense, tá? Paraíba, que é paraibano. Pernambuco, que é pernambucano. Piauí, que é piauense, ou piauizeiro. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, é fluminense. Não tem nada a ver com o time de futebol, Flamengo, Fluminense. Ou carioca, né? Ou carioca, A gente usa mais às vezes. A gente usa o carioca para o Rio de Janeiro como usa o gaúcho para o Rio Grande do Sul, né? Isso. A gente usa muito. No Rio Grande do Norte, ou Potiguara, também chamam de Potiguara. Rio Grande do Sul, que é Rio Grande do Sul, ou gaúcho, né? Rio Grandense ou gaúcho. É que nem o carioca lá. Qual é o seu, de onde você é? Eu sou Rio Grandense. Rondônia, rondoniense. Roraima, roraimense. Santa Catarina, catarinense. Santa Catarina ou Barriga Verde. Essa é a história da... Um pouquinho. Não é muito comum chamar de Barriga Verde. Eles não gostam muito, né? E eu fui pesquisar sobre isso uma vez, porque eu morei muitos anos em Santa Catarina. Morei, tipo... meus filhos são todos catarinenses, eles estão falando aqui. Morei muitos anos, tipo, quase 30 anos em Santa Catarina, entre Florianópolis, Chapecó, eu morei quase 30 anos lá. E eu fui pesquisar por que Barriga Verde, assim, eu achei muitas contradições, então é uma coisa que eu acho que prefiro não usar, que realmente não sei. Mas vocês, aquele lá é Barriga Verde, então estou falando de alguém que nasceu no estado de Santa Catarina. São Paulo é paulista ou bandeirante, né? Bandeirante porque faz parte da história de São Paulo, tinha os bandeirantes, que eram os deuses bravadores, né? Então, fica um bandeirante. Sergipe é sergipano ou sergipense, e Tocantins é tocantinense, tá? Então, eu que coloquei esses substantivos pátrios em relação ao Brasil, porque vocês vão se mobilizar. Eu não sei se vocês pretendem ficar todo o tempo em Porto Alegre, ou vocês pretendem ter algum tipo de mobilidade, ir para outro estado mais tarde, ou algum tempo, sei lá, que a gente não precisa estar sempre no mesmo lugar, né? Eu sou professora de ciência e afirmo para vocês que nós não somos árvores, não temos raízes. Eu gosto muito disso, porque eu já andei muito, assim, morei em vários lugares. A hora que eu dava vontade, pegava filho e cachorro e ia mesmo, tá? Também. Então, é bom saber para onde a gente está se dirigindo e como falar com as pessoas, né? Se alguém chegar, eu sou goiano, então você já sabe que ele é de Goiás. Se a gente rolar um pouquinho para baixo a nossa aula, vocês vão ver ali um mapa mundi, tá? Estão conseguindo acompanhar, gente? Todinho? Não acompanhou? Bota o fone aí, faz alguma pergunta, eu e a Kétia estamos aqui hoje para explicar, tá? Para ajudar, tá bom? Alguma dúvida ali nos adjetivos, nos substantivos pátrios? Não, tá tudo claro. Tá tudo claro? Tá. Vocês viram que tem alguns deles que tranquilo dá para passar para o feminino, outros ficam naquela forma invariável que não passa, né? Isso, a gente estudou os biformes, depois a gente vai ver os uniformes. Bom, no mapa mundi, eu botei o mapa mundi ali para a gente dar uma olhada como é que esse mundão que a gente vive, né? Inclusive a palavra criatura, né, que a gente viu na semana passada, nós somos criaturas desse mundo todo, tudo isso é criação, né? Eu falei para você de criatura vem de criação, né? E olha quantos lugares a gente tem para explorar, se der um zoom, dá para ver direitinho no mapa o lugar onde vocês estão, que é no Brasil, e de onde vocês vieram também. Eu trabalhei bastante mapas no ano passado para as pessoas fazerem, saber a distância, de onde vinham, né, até para a gente ver o aspecto cultural de cada lugar que a gente veio. Atualmente, a ONU, ela contabilizou 193 países no mundo.
Olha o mundão de gente, o mundo de gente que tem por aí, né? São 193 e tinha e alguns países agora, alguns lugares agora, mas que vão ser denominados países, vão ser elevados a países, né? São 5 continentes, né? Então, sempre há esse movimento migratório e imigratório das pessoas andando pelo mundo em busca de situações melhores, de oportunidades melhores, de conhecimentos melhores, né? Assim como as pessoas vêm para cá em busca de trabalho, em busca de vida melhor, tem pessoas que saem daqui para estudar em outros lugares, né? E isso é cultura, é conhecimento, é coisa que a gente leva para a vida toda, né? Vai buscando e vai trazendo, vai levando também. Desses 193 que eu botei ali, tem uns que são bem estranhos para a gente, mas outros são mais fáceis, ó. Tipo Afeganistão, né? A gente ouve muito falar no Afeganistão em jornal, né, notícias de lá. Quem nasce no Afeganistão é afegane ou afegão, né? E a gente nunca para pensar assim, ó, quem nasce no Afeganistão é. Então, por isso que é bom a gente estar sempre atento com a língua portuguesa, né? Bom, África do Sul, quem nasce lá é sul-africano ou austro-africano. A gente usa mais o sul-africano, né, na África do Sul. Na Albânia, albanês, na Alemanha, ó, gente, Alemanha, foi da aula passada, é alemão, tá? Germânico, germano ou teutônio, a gente usa, é o alemão, tá? E a mulher é alemã, tá? É o mesmo caso do negão, que não se usa. Alemoa é uma coisa muito antiga para nós no Rio Grande do Sul, era como se fosse um termo carinhoso das pessoas falarem com seus filhos, ou com seus netos, alguma coisa assim, mas o certo é alemã, alemão e alemã, tá? Andorra, tem Angola, é angolano, angolense, na Arábia, são árabe, quem nasce na Arábia é árabe, na Arábia Saudita é saudita, tá? Na Arábia é árabe, e na Arábia Saudita ela é saudita ou árabe saudita, né? São 2 lugares diferentes. Na verdade, Argélia. eu vou corretar isso. Não tem país como se chama Arábia. Oi? Não tem país que se chama Arábia. Arábia tem um país que chama Arábia, e o outro Arábia Saudita. Não tem na Arábia Saudita é mesmo, não tem na Arábia sozinho. Eu achei no site da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Na verdade, o Arábia, tipo, todos os países da Arábia se chamam Arábia, mas não é um país que se chama Arábia. Todos que nascem lá é árabe. Ai, que legal, obrigada pela informação, gostei. Viu como a gente troca? A gente troca de ideia, é bom. Dá até pra gente corrigir essas coisas. Na Argélia, por exemplo, é argelino. Na Argentina, né, Argentina, que é aqui encostadinho no Brasil, quem nasce é argentino, ou quem nasce na Argentina é argentino ou argentina, né? Eu achei a informação aqui, a Arábia é uma península, eu também não sabia. Toda a região, Arábia Saudita, Catar, ela é compreendida pela Arábia. Também não sabia dessa informação. Ai, que legal, eu gostei de saber disso. Obrigada, aluno! Gostei de saber disso. Na Armênia, são os armênios. Atenas, quem nasce em Atenas é ateniense, né? Atenas é o berço dos Jogos Olímpicos do mundo, né? Lá surgiram os Jogos Olímpicos, que foi na época da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. Já existiam jogos, mas eles foram normatizados após a Segunda Guerra. Austrália, né? Australiano. Na Áustria, austríaco. Depois tem Azerbaijão, Bahamas, Bangladesh, Barbados. Estão acompanhando do lado ali o que diz. Bélgica é belga, quem nasce na Bélgica. Belize, belizenho, diferente, né? Belizenho. Quem nasce em Benin é beninense. Depois, eu fiz ordem alfabética, vai longe. Na Bielorrússia, quem nasce lá é bielorrusso ou russo branco. É interessante, russo branco. Birmânia, birmanês. Bogotá, né? É bogotano. Bolívia, boliviano. Boliviano ou boliviana. Tá?
Eu gostaria de ver a pronúncia de vocês, depois tiverem dificuldade na pronúncia de alguma desses países, né, para a gente ver a fonética como fica. Na Bósnia, depois tem Botsuana, que é botsuanense ou botsuanês. No Brasil, é brasileiro ou brasiliano. O comum é brasileiro, a gente usa sempre, tá? Brasiliano acho que vem no português mais antigo, assim, mas a gente usa mais o brasileiro. Brunei é bruniano. Buenos Aires é a capital da Argentina, né? Mas eles chamam, quem nasce lá, eles chamam de portenho na Argentina. Bulgária é búlgaro. Depois Butão, mas no tem na outra, vão passando para baixo, tem Butão, butanês, butanense, butane. Professora, não dá para Oi. Tela? A tela estava bem pequena, por isso que está no grupo. Tu não tem no grupo ali para abrir? Eu estou tentando compartilhar aqui, mas agora ficou melhor, ó. Agora deu. E vai estar tudo no grupo para você copiar depois. Tá. Ficou bem legal no grupo ali, ó. Eu compartilhei agora, não sei se pareceu com vocês não. Ai, que legal, obrigada. Daí vamos para baixo, ali onde fala botão, no de baixo. Butanês, butanense. Uma interferência. No Cabo Verde, Cabo Verdeano, quem nasce no Cabo Verde, Cabo Verdeano. Só botar mais para baixo ali, ó. Camarões, camaronense ou camaronês. Peraí, deixa eu desligar esse celular aqui, tá? No Camboja, então no Camboja, cambodiano ou cambogiano ou campuchiano. Canadá é canadense, né? Canadiano ou canadiense, canadiense ou canadiano. Na Catalunha é catalão. No Catar, catariano ou catarense. No Cazaquistão é cazaquetanês ou cazaque. No Chad é chadiano ou chadiense. No Chile é chileno, que também é aqui na América do Sul, muito próximo aqui. Não faz a divisa com o Brasil, mas é bem próximo pra gente. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ela tá ali. Tu quer eu mudar? Vou continuar aqui. Quieta, quando eu parar aqui, tu me ajuda. Porque os meus cachorros estão infernal hoje. Tá bem. Pode deixar. Eles estão danados hoje, olha, porque tem os cachorros da frente também, aí quando os vizinhos saem, com uma baderna. Eu parei, aonde, gente? Parei... No Chile. No Chile. Daí, o chileno, a China, quem nasce na China é chinês, gente. China, chinco ou chino. Aí, quando a gente ouve, por exemplo, estão no centro, mais onde tem o comércio do chinês, ali tem o chinês, tem as lojas, vou lá no China, né? Então, é que aquela loja é de alguém que nasceu na China, né? Não tá errado, tá? Não tá errado usar o China. Quem nasce no Chipre, então é chipriota, síprio ou chiprense. Singapura é singapurense ou singapuriano. Na Colômbia é colombiano ou colombiana, né, se a gente passar para o feminino.
Aí no próximo tem Camarões, não, Comores, desculpa. Comores, comoriano ou comorense. No Congo, congolês, Congo ou conguês, congues. É o conguês, que a gente viu ontem o acento circunflexo que deixa a palavra fechada, né, conguês. Coreia do Norte, coreano ou norte-coreano, Coreia do Sul, coreano ou sul-coreano, né. Eu acho que eles usam mais ali nessa região norte-coreano ou sul-coreano, porque só a Coreia, ele só é um país dividido, né, politicamente, então, acho que até para se diferenciar, eles usam mais norte-coreano ou sul-coreano. Na Costa do Marfim é marfiniano, marfinense. Eu não sei se os outros eles costumam usar, mas marfiniano e marfiniense é mais comum. Na Costa Rica, é costarriquenho. Em francês usa Côte d'Ivoire. Ah, é? Sim. Legal. Como é que é em Como francês? chama? Como fica em francês? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Aham. Como, por exemplo, como que não pronuncia Ivoirien. Sim. Ah, Ivoirien. É o marfim? Ivoirien. Ivoirien. Aham. Legal. Bom, Costa Rica fica costarriquenho ou costarriquense, Croácia é croata, Cuba é cubano, não varia, né? Cuba é cubano, cubano ou cubana, Kurdistão é curdo, fica só ali curdo, Dinamarca, dinamarquês, danês ou dano, né? Eu acho que usam mais o dinamarquês. Tem os outros nomes, porque acho que depende da região, né? E daí a gente, porque eu acho que mais bonitinho chamar alguém que nasceu na Dinamarca, de dinamarquês, né? Dano, acho que não seria, não sei, a gente não está acostumado com muitas acho que vem coisas. da raiz do Danish, que usa em inglês Danish, daí devem ter, mas aqui a gente não usa mesmo, né? A gente não usa. De Djiboutiano, ou djiboutiense. No Egito, quem nasce no Egito é egípcio, egipciaco, egipciano. Daí, em El Salvador, salvadorenho ou salvatoriano. Emirados Árabes, emiradense. No Equador, equatoriano. Equador também aqui na América do Sul. Eritreia, eritreu. Escócia, escocês. Eslováquia, eslavo. Eslovaco. Eslováquia, eslovaco. Eslovênia, esloveno. Tá? E espanhol, e na Espanha é espanhol. Espanhol, espanhola. A gente às vezes usa também para se referir castelhano, mas não exatamente para a pessoa que vem da região de Castilha, mas para se referir a todos, assim, tipo, o espanhol, esses castelhanos. Um jeito meio de abranger várias línguas espanholas, mas não é oficial, não é oficial. Para cá também, né? Aqui também para os argentinos ali, né? A gente chama de castelhano, mas não tem nada a ver com a região mesmo. Não, que aí teria que vir de uma região específica, né? Eu acho que é alguma variação também do idioma deles. Bom, nos Estados Unidos é norte-americano, estadunidense, americano, yankee, americano do norte ou estadunidense, né? Isso é uma discussão que tem se feito bastante, que hoje em dia as pessoas fazem questão de falar norte-americano, né? América do Norte, para fazer essa demarcação de que nós também somos América, né? Porque a gente fala americano normalmente se referindo à América do Norte, se referindo aos Estados Unidos, mas nós também, Brasil, fazemos parte da América, né? Então, acho que agora está se marcando mais, assim, falar o norte-americano, quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente fala em norte-americano, não os americanos. Se a gente se referir a continente, né? Aí todo mundo é americano, mas tem o norte-americano, o centro-americano e o latino-americano, que seriam as 3 Américas, né? E é bom essa intervenção, porque realmente eles fazem toda a diferença tu saber qual é a parte da América que tu está te referindo, né? Mas, eu sou norte-americano, então tu sabe que ele é dos Estados Unidos, ou ele é do Canadá, ele é lá de cima. Estônia, então, estoniano ou estônio.
Na Etiópia, etíope ou etíope. Fiji, fijiano ou fidigiano. Um demudo, gente, fidigiano. Filipinas é filipino. Finlândia, finlandês ou finês. Formosa fica formosino ou formosano. E França é o francês. A gente está mais acostumado com essa intervenção da França, da Espanha, de Portugal, né? Que os outros alguns países são, para mim, são estranhos, assim. Eu teria que procurar realmente qual é a localização deles, assim. Gabão é gabonense ou gabonês. Gália é gaulês. Gâmbia, gambiano ou gambiense. Gana, ganense ou ganês. Geórgia, georgiano ou geórgico. Granada, granadino. Grécia seria grego, heleno ou argivo. Heleno, por causa da mitologia, né? Eu ficaria heleno. A Groenlândia é groenlandês ou groenlandês. Na Guatemala, guatemalteco, guatemalense. Guiana, guianense ou guianês. Fechou ali também, guianês, é como circunflexo. Guiné, guineano ou guinéu. Guiné Equatorial, guinéu equatoriano. Aí fica uma palavra composta. Guiné-Bissau, guineense. Dobra o E, ó, guineense. Haiti, haitiano. Havana, havanês ou havano. Na Holanda, holandês. Neerlandês ou batavo. Honduras, hondurenho. Na Hungria, húngaro ou hungarês. Oi, professor. Fala. Desculpa, uma pergunta. Fala. Eu escutei certo, havano? Havano. Havana, quem nasce em Havana é havanês ou havano. Não está correto? É que português é outra língua, mas a mim, esse som aí, não sei. Nunca escutei assim desse jeito. Como você escutou? Como português é outra língua, talvez seja assim, mas tá estranho. Talvez havanense, não? É habanero. Em espanhol é habanero. Da pessoa da Havana. Mas não tenho certeza em português como é que é. Em português pra gente tá havanês ou havano. Mas essas são as variações da língua, né? Quem vem de outro lugar fica um pouco diferente, assim. Tá bom. Mas tá correto também. Tá usando o que você aprendeu, tá correto. Na Holanda é holandês, neerlandês ou batavo. Em Honduras, hondurenho. Na Hungria é húngaro ou hungarês. Hungarês. Fecha, né? Hungarês. Iemenita. Nas Ilhas Marshall é marchalino. Ilha Salomão, salomônico. Na Índia, indiano. Índio, hindu ou hindu com H, tá? Hindu sem H e hindu com H. É estranho, né? Índia, índio, porque a gente lembra sempre dos nossos índios, né? Mas é usado também. Índia, indiano ou índio. Prof, eu pesquisei aqui o adjetivo pátrio de Havana e deu havanês ou havanesa mesmo. Mas, informalmente, havanesa ou havanesa. Mas, informalmente, ali eu vi em outro lugar que tem havanense também. Que seria meu primeiro chute, eu diria que era havanense, se eu não soubesse, né? Mas pesquisando tem o havanês ou havanesa mesmo. Havanês no masculino, né? E havanesa, o feminino de... Ah, tá. O havanês masculino e havanesa feminino. Nasce em Havana, né? Em Cuba. Isso. Tirando a dúvida do colega. Sim, é importante, e ele tinha razão. Na Indonésia é indonésio, na Inglaterra é inglês, anglo-saxão ou britânico.
Esse é bem comum pra gente, né? Tem nomes que são comuns pra gente. No Irã, iraniano ou irânico. No Iraque, iraquiano. E na Irlanda, o irlandês. Na Islândia, islandês. Tu quer ler um pouco, Kathleen? Pode ser, tô só abrindo o documento aqui. Eu acho que eu tô compartilhando de novo a tela, né? Sim, tu tá compartilhando de novo a tela. A gente tá lá na letra I, Israel. Então tá. Depois, se algum aluno quiser ler também. Tá. Então, quem nasce em Israel é israelense ou israeliano. Israelense, que é uma palavra que funciona tanto no masculino quanto no feminino, né? Israelense. Na Itália, quem nasce é italiano ou italiana. Ou pode ser também itálico que acaba sendo o nome também que a gente dá para aquela fonte que é uma letra emendada, que é uma letra mais deitadinha, assim. A gente usa também em documento do Word, quando a gente vai escrever alguma coisa, se a gente quiser, a gente usa essa letra em itálico também. Ou ítalo, que também acaba sendo como chama? Um trecho de palavra que a gente pode usar para falar outras coisas. Por exemplo, se eu quero dizer que eu nasci na Itália e sou brasileira, minha família é ítalo-brasileira. É também um prenome, digamos assim. A Iugoslávia, então, quem nasce é Iugoslavo ou Iugoslava. Também pode ser com J, mas eu acho que é menos usual, né? Porque às vezes o I e o J são letras que que são primas, digamos assim, em algumas línguas do latim, elas mudam de I para J, ou vice-versa, né? Então, quem nasce na Jamaica é jamaicano, ou jamaicana, ou jamaicense. No Japão é o japonês, ou o nipônico. Na Jordânia é o jordaniano, ou jordaniense. No Kiribati é o kiribatiano. No Kuwait é o kuwaitiano. Em Laos é o lausiano, ou lausense. Em Lesoto é o lesotiano, lesotense, ou lesoto mesmo. Imagino que no feminino é lesotiana, então a gente só mudaria o O final para A. Na Letônia, quem nasce é o letão, ou leto. No Líbano, nascem os libaneses, então é o libanês ou a libanesa. Na Libéria, o liberiano ou a liberiana. Na Líbia, o líbio ou a líbia mesmo, daí fica igual a palavra que te referia a uma mulher nascida na Líbia, né? Em Liechtenstein, que eu confesso para vocês que eu não conheço esse país. A pessoa que nasce lá é Liechtensteinense, na verdade, ou Liechtensteiniano. Mas enfim, quase todas as terminações vocês vão perceber que são parecidos. Termina em ano, termina em eno, termina em ense, né? Provavelmente vocês não vão ser pegos de surpresa com nenhuma dessas pátrias aqui tentando descobrir quem nasce em qual, né? Mas qualquer coisa vocês têm essa lista aqui e podem tirar essas dúvidas. Então, quem nasce na Lituânia é lituano. Quem nasce em Luanda é luandense. Quem nasce em Luxemburgo é luxemburguês. Luxemburgo, que é também um sobrenome, né, bem comum aqui no Brasil. Quem nasce na Macedônia, então, também é macedônio, ou pode ser macedônico também. Os dois mudam para o feminino também, só acrescentando ou substituindo o pelo A. Quem nasce em Madagascar é madagascarense ou malgache. Quem nasce na Malásia é malásio, ou malaio, ou malasiano. Quem nasce em Malawi, que eu acho que são umas ilhas, né? Malauiano, ou malauiense. Quem nasce nas Ilhas Maldivas, então é maldívio, ou é maldivano, ou também maldiviano, ou maldivo. São aceitos todas essas formas. Quem nasce em Mali é maliano. Quem nasce em Malta é maltês. E daí também é um adjetivo que se usa para os dois gêneros, né? Maltês pode ser tanto uma mulher quanto um homem. Marrocos, então, quem nasce é o marroquino. Em Maurício, quem nasce é o mauriciano. Na Mauritânia, quem nasce é o mauritaniano, ou mauritano mesmo. Também pode trocar para o feminino só usando o A final. No México, quem nasce são mexicanos, mexicano e a mexicana. Na Micronésia são os micronésios.
Em Moçambique, em Moçambique ou no Moçambique, podemos usar os dois, as duas opções. Em Moçambique, quem nasce é moçambicano ou moçambicana. Na Moldávia, quem nasce é moldávio. Em Mônaco, quem nasce é monegasco. Não sabia dessa, inclusive. Mas... Na Mongólia, na Mongólia, quem nasce são os mongóis. Na verdade, é o mongol, né? Ou a mongol, eu acho também, acho que não altera pro não altera, só na frente o artigo. A não ser que também tu queira usar mongolino, mas a gente usa mesmo a mongol, que a gente realmente usa. Montenegro, então. Montenegro, então, é montenegrino. Montenegro, que também é uma cidade aqui no Rio Grande do Sul. Talvez alguém já tenha ido aqui próximo, alguns quilômetros daqui, temos a cidade de Montenegro. E também o morador de lá é montenegrino, assim como o morador do país. Em Moscou, então, o moscovita. Na Namíbia, somos os namibianos, ou namíbios. Nauru é nauruano. No Nepal, são os nepaleses. Na Nicarágua é nicaraguano ou nicaraguense. No Níger, então, é nigerino ou nigerense. Na Nigéria, nós chamamos de nigeriano ou nigeriana. Na Noruega são os noruegueses, norueguês, então, que também serve para os dois gêneros. Na Nova Zelândia, a gente chama de neozelandês, que é também um prefixo, esse neo, né? Assim como aquele ítalo, são palavras curtinhas que a gente usa para se referir a uma palavra que é essa neo, que é a Nova Zelândia, por exemplo, fica neozelandês. Então, no país Omã, que eu também não conheço, gente, é o omanense, ou omaniano. No país de Gales, quem nasce é o galês, ou galense. Em Palau, nasce o palauano, ou palauense. No Panamá é o panamenho, né, daquele que tem o caminho panamenho, o caminho panamense, desculpa. Em Papua Nova Guiné, quem nasce, então, é o papu, ou papuásio, que a gente chama aqui. Eu acredito que também Papua deve ser um comum de dois gêneros, né? Deve ser feminino e masculino. Pessoa, a papu. Então, quem nasce no Paquistão é paquistanense ou paquistanês. No Paraguai, é paraguaio ou paraguaiano. E a gente também chama de paraguaia, quando é a mulher, né? Em Pequim, quem nasce é pequinês. Quem nasce no Peru é peruano ou peruviano, mas a gente usa aqui peruano mesmo, ou peruana. Sim. Quem nasce na Polônia, então, é polonês ou polaco também, que é outro jeito de chamar as pessoas, que não chega a ser pejorativo, não chega a ser um jeito ruim, assim, mas às vezes é uma coisa, um registro muito familiar, assim. Tem gente que não gosta, tem gente que não se importa. É igual o alemão. Assim como o alemão. Ou gringa, né? Ou gringa. Quando os italianos, né? Tem gente que, em vez de chamar italiano, chama de gringo. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul muita gente de imigração europeia, assim, que a gente chama, né, às vezes, de os gringos, eles não gostam. Então, quem nasce em Porto Rico é porto-riquenho ou porto-riquense. Daí, também, quando tu for mudar para o masculino aqui, tu vai dizer que uma mulher, por exemplo, é porto-riquenha, tu não troca o porto, porque ele também funciona como um prefixo, né? Então fica porto-riquenha, ou porto-riquense não muda, na verdade. Não, só porto-riquenho. E quem nasce, então, em Portugal é português, ou pode ser também lusitano, também chamamos de luso. Quem nasce no Quênia, então, é queniano. Quem nasce no Quirguistão é quirguistanês ou quirguiz. Na República Centro-Africana é o centro-africano. Na República Dominicana é o dominicano. Na Romênia, então, quem nasce é o romeno. Na Ruanda é o ruandês. Na Rússia, o russo. Em Salomão, salomônico. Em Samoa Ocidental ou Americana é o samoano ou samoense. Em San Marino é o sanmarinense. Em Santa Lúcia é o Santa Lucense, em São Cristóvão e Neves é o São Cristovense, em São Tomé e Príncipe é o São Tomense ou São Tomense, tudo junto, né? Pode ser tanto com o hífen ou a palavra junta. Então, só muda o São, tracinho Tomense ou São Tomense, né? Não vai deixar de ser... eu não sei se tu quer
que eu leia todos os países, porque agora são alguns países assim que são mais desconhecidos. Eu posso só escolher alguns que são mais... Ou se algum aluno quiser ler também, se algum aluno quiser ler. Tem algum candidato? Tem algum candidato para ler para gente? Então, sei lá, escolhe alguns, então. Não vou em todos, então. Senegal. Isso, então, Sardenha é sardo. Em Senegal, quem nasce é o senegalês. Aí essa palavra senegalês também serve para mulher ou para homem, né? Senegalense, a mesma coisa. Ou senegaliano. Daí o senegaliano eu poderia usar senegaliana, mas geralmente a gente usa senegalês, né? Uhum. Em Serra Leoa, então, quem nasce é o serra leonense ou serra leonês. Na Sérvia é o servo. Em Singapura é o singapurense ou singapurano. Na Síria é o sírio. Na Somália é o somali, ou pode ser também somaliano. No Sri Lanka é o singalês. Na Suazilândia é o suazi. Pode ser suazi ou pode ser suazi. Olha, a gente percebe a diferença no acento, que esse acento no A, esse acento agudo no A, ele deve como se fosse uma força, né? Suazi. Ele mostra que a sílaba deve fazer toda a diferença na língua deles, né? Quem nasce no Sudão, então, é sudanês. Quem nasce na Suécia é sueco. Quem nasce na Suíça é suíço, ou helvécio ou helvético, mas a gente não costuma usar esses últimos dois termos, não, mas para outras coisas. Muito baixo. Podemos falar mais alto? Tá, agora tá ouvindo mais alto? Não. Não? Tá, então quem nasce no Suriname é o surinamense, desculpa. Na Tailândia é o tailandês, em Taiwan, taiwanês. Na Tanzânia é o tanzaniano. No Tibete, o tibetano. Em Togo, chama togolês quem nasce, ou então togolense, toguense ou toguês, mas a gente acho que costuma usar mais o togolês. Em Trinidad e Tobago, nós chamamos de trinitário ou trinitário tobagense, desculpa, ou tobaguiano também. As pessoas do Turcomenistão a gente chama de turcomeno, as pessoas da Turquia nós chamamos de turco, da Ucrânia chamamos de ucraniano ou ucraniana. Em Uganda, quem nasce é o ugandense ou ugandês. No Uruguai, aqui pertinho da gente, quem nasce é uruguaio ou uruguaiano, mas aí geralmente é uruguaio que a gente usa. Quem nasce no Vaticano, lá é o próprio Vaticano também, é a mesma palavra que se usa. Quem nasce na Venezuela é o venezuelano, o venezuelana. Em Vietnã, quem nasce é vietnamita ou vietnamense. Vietnamita aqui termina com A, mas é uma palavra também comum aos dois gêneros. Então, tanto um homem pode ser o vietnamita, quanto uma mulher pode ser a vietnamita. Quem nasce na Zâmbia, então, é o zambiano, e no Zimbábue é o zimbabuense. Zimbabuense ou zimbabuano. Isso. Aí, então, essa relação toda de substantivos pátrios é para a gente se guiar, para a gente não achar que está perdido, ou até uma lista de referências, sabe? Então, tem lá os seus confrontos com a língua, tem algumas coisas que a gente nunca usou, tem outras que é mais comum usar, né? Tipo o Uruguai, né? O uruguaio, ou tem muitos, ali tem, tipo, quem nasce na cidade de Uruguaiana, né? Uruguai, fica uma coisa meio parecida, né? Bom, eu coloquei depois, alguém tem alguma pergunta até aqui, ou alguma contribuição, alguma coisa que no seu país se chamam diferente, alguma coisa que gostaria de acrescentar? Tá. Depois eu coloquei ali algumas formas reduzidas de adjetivos pátrios, tá? Não são todos os países que têm essa forma reduzida, não são todos, tá? Mas os mais comuns que eu coloquei ali, ó, quem nasce na África também é chamado de afro, aí a gente fala afrodescendente, quer dizer, é descendente de alguém que nasceu na África, né? Afro. Américo é relativo a alguém que nasceu na América.
Aí não fala norte-americano, sul-americano, centro-americano, né? Fala simplesmente América. Ângulo, quem nasceu na Inglaterra, a gente chama de ângulo também. São adjetivos que ficam reduzidos, né? Porque, de repente, em texto ou na língua, fica mais fácil de falar. Ásio, quem nasceu na Ásia. Áustralo, quem nasceu na Austrália. Austro, quem nasceu na Áustria. Belgo, quem nasceu na Bélgica. Brasílio, Brasilo, quem nasceu no Brasil. Brasilo. Dano, quem nasceu na Dinamarca. Então, tu viu quando apareceu o dano lá, é uma forma reduzida, né? Tu que falou da palavra, né? Uhum. Eu dei o exemplo também de quando a gente pegou, acho que a gente falou do Ítalo, né? Quando tu quer dizer, por exemplo, que a tua família é de 2 lugares, ela é do Brasil e da Itália, tu pode dizer que ela é ítalo-brasileira, né? Tu pode dizer. Sim. Ou até pode dizer, mas daí não é tão usual, Brasilo-itálica. Não precisaria fazer a mesma coisa. É quando junta 2 nacionalidades, né? Daí, euro da Europa, fino vem da Finlândia, franco vem da França, galaico ou galego vem de Galiza, germano ou teuto vem da Alemanha. Tá? Então, são formas reduzidas desses substantivos pátrios, tá? Não são todos, lembro que não são todos os países do mundo que têm essa forma reduzida para a gente usar essa expressão, tá? Bom, algum de vocês tem algo a contribuir, algo a falar, não entendeu alguma coisa? Do outro lado, eu esqueci do grego, né? O grego vem da Grécia, o hispânico vem da Espanha, indo da Índia, ítalo da Itália, né, que ela falou, luso de Portugal, nipo do Japão, ou sino vem da China. Então, a gente tinha falado na semana passada também do Japa, né? Eu vou ali no Japa, tem um restaurante, tem uma lanchonete, tem um comércio, vou ali no Japa. Eles diminuíram, né? É como usar negão, é como usar alemão, é como usar gringo, né? Não é uma forma correta, porque existe essa dualidade na expressão, tu não sabe qual é o sentido que a pessoa está querendo falar. Bom, até aí tá bom, gente? Quer mais alguma coisa referente a isso? A Kétra, se quiser colocar alguma coisa também. Oi, tive um probleminha aqui, mas tô de volta. Não. Alguma coisa que tu lembrou mais sobre substantivos pátrios? Acho que nada para acrescentar, não sei se tem alguma dúvida, assim, eu acho que esses pátrios a gente vai usar mais mesmo quando for, né, conhecer alguém de outro lugar, ou coisa assim, né. Ou alguma prova também, alguma prova, às vezes, alguma prova que vai fazer dentro de algum curso, né, eles não vão fazer isso numa prova para habilitar, de proficiência portuguesa, da língua portuguesa, mas alguma prova que você vai fazer algum curso, ou um Enem, ou uma prova de vestibular, é bem comum cair uma questão assim, né. Aí a gente fica naquela dúvida. Fala. Desculpa te interromper. E alguns termos também, para além de nacionalidade, né, por exemplo, o termo afro, a gente vai usar também em vários outros contextos, né, não só para falar de pessoas que vieram da África, mas também para falar da cultura africana, daí esse sufixo, esse prefixo vai ser usado também em outras situações, né, não só em situações formais, digamos assim. Sim. Que daí nós vamos passar para os substantivos uniformes. A gente tinha visto os biformes, onde a gente viu quando trocava o finalzinho, né, ou todo a letrinha para mudar para o feminino ou para o masculino, né. Então, o que são os uniformes? São aqueles que possuem apenas uma forma para 2 gêneros, tá? Eles podem ser comum de 2, epícenos ou sobrecomum, são divididos em 3 partes, tá? Então, comum de 2, o que a gente vê ali? São aqueles que se diferenciam o gênero através da anteposição do artigo o ou do artigo a, o para o masculino, o a para o feminino. Tipo assim, o capitalista. A palavra capitalista não vai mudar, vai ficar a capitalista. Né? Se fosse lá nos uniformes, mudaria, lembra? Mudaria a terminação. Mas aqui no uniforme não muda, porque existem palavras que não mudam mesmo. O estudante, a estudante. O cliente, a cliente. Né? Tipo assim, se eu for lá no biforme, se for o professor, a professora.
Já estudante é uniforme. O estudante, a estudante. Uniforme, quer dizer, padrão, né? Só muda o artigo. Isso não chega a ser uma regra, assim, porque tem exceções, mas geralmente essas palavras que são uniformes são comuns nos dois gêneros, comuns em serem masculino e feminino, são palavras terminadas em E. É uma dica, assim, para tu olhar, né, para as palavras que elas terminadas em E. Então, várias das palavras que a gente estudou antes, aqueles adjetivos pátrios ali, como, por exemplo, falar de uma pessoa que nasceu em Porto Alegre, porto-alegrense, é também um substantivo uniforme. Sim, o Assim porto-alegrense é a porto-alegrense. Assim como estudante ou cliente. A gente tenta passar para vocês a forma mais fácil, né? O caminho mais fácil. Mas toda língua tem as suas variações, né? Que é assim. Então, a gente sempre acham caminhos para... Ou existem exceções na regra, vamos dizer assim, né? Exceções na regra. Bom, depois disso, tem ali os epicenos, né? Que são os nomes de animais e plantas que diferenciam os gêneros acrescentando as palavras macho ou fêmea. Por exemplo, a cobra é cobra, macho, ou cobra, fêmea. Não é o cubro ou a cobra, né? Acrescenta-se macho ou fêmea para designar se é masculino ou feminino. Cobra, macho, cobra, fêmea. E peixe também. É muito... A peixinha, não existe a peixinha, a peixe. É o peixe macho ou a peixe fêmea. Certo até aí? Alguma pergunta? Bem? Tipo, cachorro, certo falar cachorro, cachorra ou cachorro e cadeia, eu acho, né? Cadeia. Cadela. Cadela. Mas dá para ser os dois, cachorro, cachorra, ou mais certo cachorro, cadela? Pode falar, Kathleen. Os dois estão certos. A gente costuma usar mais usual, acho que é cadela. Tu vai ouvir bastante as pessoas falando cadela. Mas cachorra também tá correto. Os dois estão no dicionário, estão corretos. Até porque a palavra cadela, às vezes ela tem um som pejorativo para algumas culturas. Em algumas culturas, assim como a gente viu rapariga, lembra rapaz e rapariga, quando eu falei isso, às vezes soa pejorativo em algumas culturas, mas o seria cachorro e cadela, ou cachorro e aí os dois estão certos, pode usar os dois estão corretos, tá? É que cachorro também é um animal que a gente usa para xingar, né, os outros. E a gente também. Geralmente no Brasil, cadela acaba sendo o que a gente usa mais pejorativo, assim, quando a gente vai xingar alguém. Mas não necessariamente é um xingamento. Não necessariamente. Vai tudo, é uma questão de colocação, né? De colocação da palavra. Aí tem o sobre... Fala? Medicina tem masculino e feminino? Como? Medicina. Medicina? Medicina é uma profissão. Aí ela não tem. Agora, o médico e a médica. Né? Mas medicina, não. No francês, o médico não tem, né? Feminino e masculino, não tem essa variação. Mas no português a gente fala o médico, a médica. Eles falaram da outra vez também uma palavra em francês que não tinha, que não tem, por exemplo, carro, né? Para nós, o carro. E no francês tem feminino, né? A palavra é feminina. Voiture. Ela é feminina, foi isso que eles falaram também. Daí eu fui pesquisar, porque eu não sei francês. Aí realmente fica é feminino num lugar e é masculino em outra língua, né? Uma língua e outra língua. Tá até aí, gente? Tá, os sobrecomuns. Os sobrecomuns são aqueles que possuem apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? A criança vai ser sempre a criança. Não interessa se a criança é menino ou se a criança é menina. É a criança. O indivíduo também, tá? O indivíduo, não interessa se o indivíduo é uma mulher ou o indivíduo é um homem. É o indivíduo. E a testemunha. A testemunha também. Pode ser um homem a testemunha, como pode ser uma mulher a testemunha. Então, são sobrecomuns, são aqueles que é só apenas uma forma. Não tem feminino nem masculino. Uma pergunta? Humano também. Oi? Humano tem feminino, masculino? Humano tem. Também. Não, humano tem.
Humano tem, é humano ou humana. Tá? Só muda só o finalzinho. Ou humano a humana. Esse aí muda. Mais alguma? Coloquei observações ali. Por exemplo, o nome dos rios, ventos, montes, pontos cardeais e meses são masculinos, porque as palavras estão subentendidas, tipo, o Nilo é um rio, né? Tu não vai usar a Nilo, é o Nilo, porque é o rio Nilo, o rio é masculino. Então, já usa o... Por exemplo, Aragano, aqui no sul, os ventos têm nome, né? Vento sul, vento aragano. Então, é o vento é uma palavra masculina, precede o aragano, tá? O leste, pontos cardeais também, o norte, o sul, o leste, o oeste. O oceano, estava pesquisando hoje sobre oceanos também. Oceano, nós temos 5 oceanos, né? O oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Ártico, ou Antártico, ou Índico, né? Então, são 3 grandes e 2 menores. Então, é o oceano, é masculino. E o mês também, o mês de maio, o mês de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, o mês também, palavra masculina, tá? Precede o O. Alguma dificuldade até aí? Vocês têm que perguntar. Agora, ainda os substantivos que, quando estão no masculino, possuem um significado, e quando estão no feminino, ele fica alterado. Por exemplo, ali eu botei o cabeça. Quando a gente usa o cabeça para se referir a um chefe de alguma coisa, né? Chefe de alguma empresa, de alguma coisa. O cabeça da empresa, quer dizer, é o que comanda, é o que lidera. E a cabeça é a parte do corpo. Então, o cabeça no masculino, ele tem um sentido, significa uma coisa. Agora, se tu passar para o feminino, a cabeça, ele muda. Então, tem que prestar atenção ali quando fala ou quando escreve, aquilo que a gente quer se referir, né? Depois, o capital, quando a gente está se referindo a dinheiro, né? O capital financeiro, dinheiro, os bens, meu capital gira em torno o capital da empresa é esse. Então, e quando muda para a capital, já é uma cidade. Capital é a cidade principal de um estado ou de um país, né? Ou ela se refere a algum evento, a capital do morango, a capital do couro, a capital do calçado. Então, o capital, a capital. Muda o sentido. Se vocês falarem errado, vocês vão dar um sentido errado para a frase inteira, ou para o texto todo, ou para a expressão que estão querendo usar, né? O rádio, por exemplo, o rádio aparelho, né? O radinho, o aparelhinho do rádio que sintoniza lá, escuta música e tal. E a rádio, que é a estação do rádio, né? Vou botar o rádio, pegou a estação FM, AM, e tem o rádio, que é um nome do osso do corpo também, do braço, né? Esse osso aqui do braço é o rádio. Então, quando a gente tem palavras que quando muda do masculino para o feminino, ela deixa de ser ela, e aí ela tem outro sentido, né? E essas coisinhas ficam, às vezes na língua fica um pouquinho difícil. Então tem que prestar, só precisa se acostumar. Uma língua estrangeira é se acostumar e praticar. Que você tem que falar entre si, falar com as pessoas na rua, explorarem a língua portuguesa, porque senão a gente não cria o hábito com ela e ela não vai entrando na gente, né? Vai ficando outra assim coisa boa, desculpa te interromper, prof. Fala. Mas uma coisa boa é ouvir rádio, né? Já que a gente estava falando de rádio, para treinar o português, né? Tem aquela rádio 107.7 FM Cultura, que é bem boa, eles conversam sobre as coisas do dia a dia, é um bom exercício também, né? E eu estava lendo agora sobre essas palavras comuns de 2 gêneros e quais palavras são mais comuns no masculino e no feminino, e lembrei de outra situação que eu acho que não está nesses slides, que são os dias da semana, né? Os dias da semana a gente usa, tem essa curiosidade que até sexta-feira a gente usa no feminino, e daí o sábado e o domingo, que é o final de semana, a gente usa no masculino. Também é uma curiosidade, assim, de quanto ao gênero que a gente tem no português brasileiro.
E ainda somos a maioria por causa disso, né? São 5 contra 2. A segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, ou sábado, ou domingo, né? Deixa eu ver o que mais ali. Abaixo, apresentamos uma lista de substantivos que podem oferecer dúvida em relação ao seu gênero. Masculino, os nomes das letras do alfabeto, por exemplo, né? Você não sabe, por exemplo, o O e o A, sabe se é masculino ou feminino, mas o B, o C, o F, não tem como nomear se a letra é masculino ou feminino. Pelo menos nas minhas pesquisas até agora eu não encontrei, além do O e do A, se a letra é masculino ou feminino. Dó, né? O, dó, a, dó. Dó, tipo. Formicida, lança perfume, pijama, o pijama, a pijama, o pijama feminino, o pijama masculino, saca-rolhas, sanduíche, sósia, o telefonema. E no feminino, aguardente, alface, análise, cal, cólera, dinamite, fênix ou fruta-pão. Elas podem oferecer dúvidas em relação ao gênero. Então, geralmente a gente fica com um pouco de dúvida quando vai usar ela, né? Essas palavras. Deu até aí? Algo mais, Prof. Kathleen? Mais meus alunos, alguma coisa? Deu? Vou lançar para vocês um exercício, o primeiro exercício, tá? Vamos ver que se vocês conseguem, e quem conseguir achar ali a resposta, dá um grito, faz algum sinal, alguma coisa. Ó, primeiro, em qual das alternativas colocaríamos o artigo feminino, né, feminino, para todos os substantivos? Por exemplo, na letra A, sósia, doente, lance, perfume. Na letra B, dó, telefonema, diabetes. C, clã, eclipse e pijama. D, cal, elipse, dinamite. E, clarinete, criança ou estudante. Em qual dessas aí vocês colocariam o substantivo A para todas as palavras? O artigo A, desculpa. Na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, na letra E. Vai lá, 2 minutinhos. Profe, não dá para ler a lista, porque você falou e é muita informação. Eu não me consigo lembrar agora o que você falou. Ó, é só você colocar o A ou o O na frente da palavra. Sim, mas as opções que você deu são muitas. Então aí não... Tu não tem aí o exercício? Não dá para escrever. Tu tem aí, não tem aí, não tá lendo aí no grupo? Não. Não tá conseguindo? No chat do site aqui não tá. Tu tá conseguindo ver, Kathleen? Sim, não, mas o material tá no site, tá no grupo do WhatsApp. Mas eu posso enviar aqui no chat aqui também. Na verdade, não posso enviar aqui no chat. Tem que ir então no WhatsApp para poder ver o material tá lá, tá num link lá. Tá bom, se tiver então difícil na tela, tem... Um link não, tá no arquivo, eu baixei o arquivo e enviei para vocês. Tá bom. É o primeiro só para resolver agora, tá? Profe, entrei no grupo do WhatsApp e não acho a lista essa aí. Não me sale nada no grupo WhatsApp. Enviei uma mensagem no grupo. Tu recebeu? Não conseguiu?
Não, eu entrei no grupo agora e não. Eu acho que a gente não deve estar no mesmo grupo, então. Não estamos no mesmo grupo, então. Eu compartilhei a tela, não está aparecendo. Professora Maria, você está com seu microfone desligado. Não conseguimos escutar você. Tá. Agora sim. Sim, desculpa. Quem não está conseguindo ver na tela? Não, eu não consigo ver a lista. Eu compartilhei, não está aparecendo. Eu consegui. Conseguiu? Sim. No grupo que se chama Curso de Português. Isso. Eu enviei no grupo Português e FRS, não é o mesmo grupo. Aí, para mim, não aparece. Alguém pode enviar o arquivo que eu enviei no grupo Português e FRS para o colega? É uma PDF. Ele tem que subir para cima para pegar. Mas está onde? É que escreveram coisas depois que você enviou lá. Eu enviei, a Kathleen colocou um arquivo ou com a aula de hoje. No final da aula tem os exercícios. Mas alguém enviou agora lá o arquivo. Agora sim. Isso. Então rola até o final lá no exercício. É nos últimos slides. Uhum. Acho que está no slide 52, achou? Agora sim. Então tá bom. Então, em qual ali tem 5 opções, a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, tá? Em qual dessas opções você colocaria o artigo A, o feminino, né, na frente de todas as palavras? Letra E. Letra D. Qual é o significado de cal? Cal é um material que é usado para misturar no cimento, para fazer construção, para passar na parede. Elipse. Elipse é uma expressão da geometria, da matemática. Distância entre 2 pontos, é uma expressão de geometria. É muito confuso para mim. Não, vamos fazer junto, então, tá? Vamos fazer? Na primeira linha, sósia, AO. Sósia. Sósia. A letra A. Deve ser A. O sósia ou a sósia também fica. Doente. Sósia, vocês entendem o que é? Não é como sócio, né? Sósia é um imitador, assim, uma pessoa igual a outra. Tipo um dublê. Tá. Doente. Depende de quem está falando, porque pode ser o homem que está doente ou a mulher que está doente também. Também pode usar o A. Aí como que a gente vai saber? Não, aí nós temos que achar a linha em que vamos colocar só A para todos, tá? Existem aquelas palavras que elas não mudam, só o que muda é o artigo. Lança é ou A? A. Perfume. O. A letra A. Isso, O. Então, essa linha não dá, essa linha aqui está errada. Dó. Que coisa é dó? Dó é pena. Dó pode ser duas coisas também. Pode ser a nota dó, daí seria o dó, geralmente a gente usa, mas também pode ser dó de pena, compaixão. Quando tu tem pena de ver uma pessoa que passa dificuldade, tu sente dó.
Então também pode usar a, dó, o, dó. O, dó. Telefonema. É o, a. Que cosa é o telefonema? Ah, telefonema. Telefonema é quando você telefona. Você está recebendo uma ligação, é um telefonema. Ah, não sabia. É. A telefonema. O. É o telefonema? É o telefonema. Tem que tomar cuidado porque termina com A, né? Parece que vai ser a telefonema, mas na verdade é o telefonema. É a ligação telefônica, né? Uma ligação telefônica é o telefonema. E diabetes? Diabetes. Professor. Bom, então essa linha também já não dá para colocar em todas. Vamos para a terceira linha, letra C. Clã. Que é isso? Clã é uma classe de família, o que é? Quem falou? Eu não estou vendo o exercício aqui na tela, não sei porquê. Eu cheguei atrasado. No grupo você recebeu um linkzinho com todos os exercícios, não eu já estou recebeu? dentro. Tá. O exercício não estou vendo ali. Isso, agora é isso aí. Agora conseguiu ver? Tá. Isso, agora sim, obrigado. Tá, estamos na letra C. Clã. Quem tiver com o microfone ligado, desliga. Esse que está dando interferência. Isso. Tá. Só para normalizar o barulho. Agora pode ligar e a gente já vai respondendo. Clã, é o clã ou a clã? O clã. Isso. Eclipse. Eclipse da lua. A eclipse. Pijama. O pijama. Isso. Então essa linha já não dá, né? Essa linha também já está descartada. Vamos para a opção da letra D. Cal. O que vocês acham? Como é que fica? Cal é a cal. A gente usa a cal. Quem fala o cal usa errado. O correto é a cal. E elipse? A elipse. É uma expressão, a elipse. Elipse a gente usa em geometria, né, para designar uma forma geométrica, mas também elipse se usa em linguística, para falar de um apagamento que se faz, por exemplo. No português eu posso dizer eu vou à praia, mas eu posso dizer também só vou à praia. Daí eu fiz uma elipse do sujeito, eu escondi o sujeito da frase, então elipse também significa isso, só para curiosidade. Nós vamos chegar lá, nos sujeitos também, tem muita coisa pela frente. Dinamite. A dinamite. A dinamite. E a letra E, vamos lá. Então, vamos deixar a letra B por enquanto, a letra B, D de dado, é que a gente usou a letra A. A letra E, clarinete, que é um instrumento musical. É o A. O clarinete. O. E criança. A criança. A criança. E estudante. A estudante. A estudante ou estudante, lembra que a gente usou? Então, a linha em que a gente vai usar todas as palavras com a letra A na frente é a linha da letra D. Certo? São exercícios não são muito fáceis, mas numa hora de uma prova, cai sempre essas questões de múltipla escolha, caem sempre algumas coisinhas mais complicadas que a gente precisa escrever do lado para ter certeza.
Alguma dúvida desse aí? Sim, profe. ¿Tem alguma regra para nós saber quando é feminino ou masculino? Ou ou tem que aprender assim? Tem, eu dei na aula passada, tem no grupo. Quem não tem, a gente coloca de novo todas as regrinhas do masculino e feminino. Ou foi na quinta-feira passada e na aula de hoje. Não estão todas, mas são as básicas. Querem que coloque de novo? Tá, mas tem palavra que termina com Sim, posso colocar de novo. Sim, mas eu passei. Você quer saber das regras? As regras a gente passou, agora a gente está exercitando elas. Isso? Não tem, na verdade, não tem uma regra que cubra todas as palavras, né? Porque tem muitas palavras que terminam em E que são comuns aos dois, como estudante, né? Que a gente falou hoje. Aí, quando a gente tem dúvida, tem a regrinha, que eu passei na aula passada e passei nessa. Tá? Paola! Vamos passar para a segunda questão? Assinale o par em que a flexão do gênero está errada, tá? Então, ali onde a gente passa para o masculino e feminino, vamos analisar juntos, então, porque daí fica mais fácil. Na letra A tem patrão e patroa. Essa flexão do masculino para feminino está correta? Vocês acham que está correta? Tá? Não, não está correto. Está correto, patrão e patroa. Patrão e patroa está correto. O feminino de patrão é patroa. Troca o A, o til, por o A. O patrão, patroa. Está numa das regrinhas também. Na letra B, senhor e senhora, está correto? Está correto. Isso. Tá correto. Na letra C, lebrão e lebre, tá certo? Não está correto. Está correto. Está correto. Na letra D, hortelão e hortelã. O que vocês acham do hortelão e da hortelã? Essa aqui ela não está correta, porque hortelã, ela não tem masculino e feminino. Hortelão é o dono da horta, quem planta, hortelão, quem faz uma horta é hortelão. Na letra E, jogral e jograleza, está correto. E lavador e lavadeira também está correto, tá? Então, a palavra que está, o par que está errado é hortelão e hortelã. Conseguiram marcar? Sim. Tá. Passando em frente. Onde está certo ou onde está errado? A telefonema está certo ou está errado? Está certo. Está errado. É o telefonema. É o telefonema. Vem do telefone. Lembra? O telefonema. Isso. O clarinete. Tá certo. A derme. Derme é pele. Tá certo. A criança. Tá certo. Uhum. Tá certo. O país. Tá certo. A valentão. Tá não correto. A valentona. Seria o valentão ou a valentona. Agora, aquela dúvida que o colega colocou, né? Que a gente falou. Valente. É o valente ou a valente. Tem a próxima. Ó. A valente está correto? Aí só muda o artigo. O valente, a valente. Isso aqui está correto.
E o cantora? Tá errado. Tá errado. A vendedora? Tá errado, tá certo. Tá certo. E a camponês? Tá certo. Errado. É a camponesa. O camponês, a camponesa. Certo? A última agora, para a gente encerrar. Em qual das alternativas aparecem 2 substantivos masculinos? Tá? Onde que aparecem 2 substantivos masculinos? Por exemplo, bacharel é masculino? Juíza é feminino. Então, não é essa alternativa. Né? A letra C. Ah, muito bem. Isso mesmo. Parabéns. Baronesa é feminino, condessa feminino, governante masculino, ou telefonema masculino. Gengibre e monja, masculino e feminino. Isso aí, gente. A gente vai fazer mais exercícios assim, que vai forçando a gente pensar, né? A gente buscar lá as regrinhas. Então, não tem tudo na cabeça, não tem nem na minha, nem na da Kathleen, nem da Jaqueline, não tem tudo na cabeça. A gente tem que buscar pelas ferramentas que a gente tem. Quem não tiver no grupo a aula passada e a aula de hoje, a gente coloca, se for o caso, a gente coloca para vocês terem essas regrinhas, tá? Mas vamos lá. Vocês vão colocar no grupo. Esse aí já está no grupo, mas a gente pode colocar de novo. Tá? Pode colocar de novo. Se alguém não tem, a gente coloca de novo. Não sei, eu cheguei atrasado, eu estava fazendo. Ah, tá. Então tá. Mas eu vou pedir para as meninas colocarem de novo, daí vocês vão poder acessar. Amanhã eu vou colocar no grupo um texto para vocês, se vocês tiverem tempo durante o final de semana, durante a semana, para vocês treinarem, tá? E umas 2 ou 3 perguntinhas para vocês responderem desse texto, tá? Só para a gente treinar a leitura e treinar a interpretação. Não vai ser nada complicado, um texto bem simples, que vai envolver palavras do gênero masculino, do gênero feminino, tá? Só para vocês responderem, tá? O que vocês entenderam do texto, certo? A aula de hoje, eu sei que é cansativo, né? Tanto ouvir, mas é assim que a gente aprende, é por repetição mesmo. Não tem entrar uma vez só na cabeça da gente e ficar para sempre. É uma prática, tem que estar sempre praticando, ouvindo e explorando, né? Vocês têm uma ferramenta valiosa, a gente tem hoje em dia, que é a internet. Então, as dúvidas também a gente pode tirar por ali. E palavras que vocês ouvirem durante a semana, ou durante o trabalho, anotem elas, se vocês não sabem o que quer dizer, que aqui a gente vai dar um sentido para elas, tá bom? Quer falar alguma coisa, Kathleen? Acho que é isso, colocar à disposição também, caso precisem, queiram alguma ajuda, e de repente, durante a semana também, tentar colocar alguns textos, algumas coisas que vocês se interessem ali no grupo, né, se vocês quiserem usar esse espaço, eu acho que é um bom espaço para a gente trocar materiais também em língua portuguesa, para vocês poderem treinar no tempo de vocês, cada um também faz, né, o que pode e como pode no tempo que pode. E eu acho que também eles pediram pra gente mandar de novo material de feminino e masculino, né? Isso, só pra deixar anotado mentalmente. Vamos mandar de novo o bloco da semana passada e dessa semana. E aí, então, na quarta-feira que vem, a gente tem a aula todos juntos com a professora Jaqueline, daí, tá? A gente tá planejando uma aula bem boa, bem divertida. Diferente dessa de quinta-feira, que ela é mais maçante, mais repetitiva, tá bom? Mais alguma dúvida? Deu tudo certo por hoje? Tudo certo. Então, tá bom. Então, eu quero agradecer a presença de todos, desejar para vocês um maravilhoso final de semana, que vocês trabalhem bem, que vocês tenham saúde, que a família de vocês esteja bem, né? Se cuidem, por causa do coronavírus, a gente tem que se cuidar mesmo, né? Tá certo. Tem que fazer o possível para se cuidar, né? E um dia desse nós vamos ter uma aula sobre o corona, isso.
Obrigada. Mas um dia desse a gente vai ter uma aula especial sobre o corona, para ver como é que estão se comportando, se cuidando, tá bom? Tá bom, então? Tchau para vocês. Tá. Obrigado, Até bom fim de quarta. semana. Obrigada. Muito obrigado. Tchau. Boa noite, Bom gente. fim Boa de noite. semana. Fiquem bem. Fiquem bem. Igualmente, obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Yeah. Oi. Oiê. Oi. Oi, Kathleen. Agora só estou eu mesmo.